queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou feliz em estar nesta noite na casa de Deus para adorar Ele na beleza de sua santidade. Cabe a mim trazer uma palavra de Deus. Peço que os irmãos orem por mim. Amém? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso muito agora das vossas orações ao meu favor, para que o Senhor fale ao seu coração, abençoe sua vida, e pedindo também nesse momento ao Espírito Santo que trabalhe também entre esses dois extremos que há, entre o que eu falo, que você entende, que o Espírito Santo trabalhe de uma forma toda especial, e você e eu saiamos daqui abençoados em o nome de Jesus. Amém? Desejando para meus irmãos e minhas irmãs um feliz ano novo, né? Estamos na presença de Deus, e eu quero ler com vocês nessa noite um texto no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 1, versículos 5, 6 e 7 e 8 também. Está escrito: os vossos filhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que temos profanado? Nisto que fazeis? A mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacerdote, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo aplique essa palavra no teu coração. Nós vamos meditar nesta noite, em alguns minutos ali, sobre o culto que agrada a Deus. Amém, meus irmãos? O culto que agrada a Deus. Desde o início, quando Deus criou, olhe para cá, me entenda por favor. Desde o início, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele tinha um contato direto com o homem. E pelo fato de Deus ter vindo conversar com Adão na viração do dia, quando decretou a sua sentença, e também a de Eva, muitos pregadores ousam dizer que Deus vinha todos os dias pela viração do dia conversar com Adão. Eu também acredito que vi, mas não está escrito na Bíblia que ele viu. Os irmãos estão entendendo? Não está escrito diretamente. E pelo fato de Adão, Deus ter vindo decretar a sentença de Adão na tarde daquele dia, na viração do dia, aí acredita-se que Deus tinha esse contato. Eu também acredito. Tá bom? Então, desde então, naquele momento, Deus ainda não tinha exigido assim um culto diretamente do homem, porque ele tinha essa comunhão já, que não havia, o homem estava em estado de inocência. Mas os irmãos podem observar que depois que veio a lei da consciência, aí o homem via essa necessidade de cultuar a Deus. E antes de vir, tem pessoas que dizem que esse norte de culto, essa ideia de culto surgiu a partir da lei de Moisés. Não, senhor, não, senhora. Antes da lei de Moisés, você vê Abraão adorando a Deus, sacrificando a Deus, oferecendo sacrifício a Deus. Agora, o sacrifício que esses homens ofereciam antes da lei era com amor e temor. Eu disse para os irmãos que o sacrifício que os patriarcas ofereciam a Deus era com amor e temor. Não era qualquer coisa que eles ofereciam a Deus. Então, para nós entendermos melhor, eu quero falar para os irmãos duas coisas interessantes.
é a importância. Eu disse que o culto que agrada a Deus. Então, duas coisas interessantes. É a importância do culto a Deus e os elementos do culto a Deus. A importância do culto a Deus. Existem 3 coisas interessantes que nós precisamos entender, guardar e viver para oferecermos um culto que agrada a Deus. Primeiro, nós temos que analisar a questão teológica, que tem pessoas que fazem teologia, um bicho, não, irmão é teólogo, não senhor, não senhora. A palavra teos quer dizer Deus, logia quer dizer conhecimento. Então todo culto que se prega aqui a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da doutrina bíblica, chama-se teologia. Agora existe a teologia bíblica, a teologia extrabíblica e a falsa teologia. E nós precisamos ter muito cuidado. Se é uma teologia bíblica, você pode pregá-la com todo afinco. Se é uma teologia extrabíblica, seja sincero ou sincera. Essa teologia não é bíblica, mas eu acredito, tudo bem. Agora, se for falsa teologia, descarta pelo amor de Deus. Então, a teologia, a doutrina, que dentro da teologia estuda-se as doutrinas, e o culto a Deus são 3 elementos fundamentais. E a teologia que eu tenho, ou o conhecimento de Deus, o valor que eu dou à doutrina é revelada no culto que eu presto a Deus. Vou dizer para os irmãos de novo, para você entender. O conhecimento que eu tenho de Deus, revelado através das doutrinas bíblicas, é que revela o culto que eu presto a Deus. Eu vim de uma geração, meus irmãos, de que uma vez estava ouvindo um presbítero da igreja que eu congregava. Um irmão chegou para o presbítero e disse: irmão, eu quero vir pedir perdão para o senhor. E o que foi que o senhor fez? Ele disse: olha, meu irmão, eu ouvi muito uma pessoa cantando uma música secular, e eu gosto de cantar louvor, mas eu gosto de assoviar. E enquanto eu estava assoviando o hino, eu assoviei um pedacinho da música, vim pedir perdão. Era assim que a nossa geração era. Nessa geração, Jesus batizava com o Espírito Santo de verdade, Jesus curava enfermos, Jesus salvava muitas vidas. Deixa eu dizer para os irmãos, e o que é um verdadeiro culto a Deus? Eu estou hoje aqui pregando nesse culto, mas antes de eu vir para a igreja, aqui, domingo eu estava na congregação que dirigi um culto lá. Quando saio de lá da igreja, já vou prestando um culto a Deus. Segunda-feira eu estava prestando meu culto a Deus, terça-feira prestando meu culto a Deus, hoje quarta-feira prestando meu culto a Deus de forma individual, e aqui estou prestando um culto a Deus de forma coletiva. A minha vida é um culto diretamente a Deus, ou constante a Deus, e a sua vida como cristão também deve ser um culto contínuo a Deus. Você presta um culto a Deus no individual, depois você presta um culto a Deus de forma coletiva com os irmãos juntos. Então, o conhecimento que eu tenho de Deus expressa com toda a riqueza de detalhes o meu comportamento e a minha vivência de cristão. Queira você aceitar ou não, o conhecimento que você tem de Deus, o que você aprende de Deus, o pensamento que você tem de Deus, revela pelo seu comportamento de cristão. Aí você diz assim: pastor, e essa forma que o senhor ouviu o irmão fazer isso, não era o extremismo? Não, senhor, era o cuidado que os crentes tinham em temer a Deus, porque estavam esperando Jesus a qualquer momento. Uma coisa é eu dizer aqui no púlpito da igreja que estou esperando Jesus, e outra coisa é eu viver de fato esperando Jesus. Se eu digo que estou esperando Jesus, mas o meu caráter de cristão, o meu comportamento de cristão não revela que eu estou esperando Jesus, eu estou simplesmente aqui sendo um ator, sendo um personagem, e quando sai daqui vivo a pessoa, crente salvo ou pregador, pastor, seja quem quer que seja, não pode viver uma personagem. Ele é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu não estou aqui, nem quero que alguém chegue aqui como ator,
que está naquele momento ali, no momento de estar com exibicionismo da sua parte teatral. A nossa vida não é uma parte teatral, a nossa vida é totalmente completa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, até o final do ano, chegou e todo direto, esperando Jesus a qualquer momento, meus amados irmãos. Essa é a vida de cristão. Então, em primeiro lugar, estou falando da importância do culto a Deus. Eu disse para os irmãos que não é somente eu. Não, irmão Zezinho, o senhor está dizendo que pastor, o céu que vai morar o pastor, vai morar o crente que aceitou Jesus hoje. Vai ou não vai, irmãos? Tem diferença? O culto que vai morar, o céu que vai morar o pastor, vai morar o crente que aceitou Jesus hoje, o que aceitou Jesus ontem, o que foi batizado nas águas ontem, o crente que o pastor batizou, o crente que vai se batizar, Jesus não voltar, o pastor vai batizá-lo, é o céu, nós vamos morar juntos. Eu preciso ter uma vida de santidade, não simplesmente porque eu sou pastor, eu tenho uma vida de santidade porque eu sou crente salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preguei lá na congregação que dirijo assim: olha, meus amados irmãos, eu sou de uma época, escuta, eu disse a você que estou pedindo o Espírito Santo para ele trabalhar esses dois extremos. Ele está trabalhando, eu creio nisso. De que evangelizei muito nas ruas, que hoje eu não evangelizo muito porque não tenho tanta saúde, já estou ficando velho, aí não tem mais tanta energia. Mas quem me conhece muito sabe que eu andava pelas ruas evangelizando aqui em alguns bairros por aqui. E eu acredito que tem muitos crentes aqui que ouviu isso, você pregando nas ruas. Você chegava na porta, batia, quando alguém saía, boa tarde, ou bom dia, bom dia. Quem é você? Eu sou fulano de tal. Você é crente de qual igreja? Aí você dizia, eu disse muitas vezes, sou crente da Assembleia de Deus, pode entrar. Quem passou, quem acompanhou isso? Alguém disse com vocês aqui? Eu ouvi muito isso, você é crente de qual igreja? Dizia, sou crente da Assembleia de Deus, pode entrar. Eu pregava, fazia convite, alguns deles aceitavam Jesus, outros diziam, irmão, um dia eu vou ser crente. E no dia que eu resolver ser crente, eu quero ser da Assembleia de Deus. Era assim ou não era, meus irmãos? Por quê? Dizia, porque crente da Assembleia de Deus é diferente. Não é simplesmente porque era crente da Assembleia de Deus, não, porque guardava os princípios cristãos, os princípios bíblicos, a doutrina que era pregada no púlpito da igreja. Nós fazíamos questão de vivê-la no dia a dia. Não dá para arrancar o glória a Deus, dá, meus irmãos? Não dá para arrancar. Mas Jesus está aqui, Ele está falando com você. Estamos iniciando esse ano de 2024, aguarde, vai vir surpresas por aí, muitas coisas estão acontecendo, tanta avalanche aí, tanta coisa desastrosa, tanta falta de caráter nas pessoas, mas você é lavado e remido pelo sangue, remida pelo sangue de Jesus, e o Senhor diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, os que andam em caminhos retos, este me servirá. É Jesus quem faz essa decisão ou distinção. Não adianta nós maquiarmos. Então, o culto a Deus envolve a questão teológica, e eu vou dar uma alfinetada nisso aí. Cuidado com os conhecimentos, com as teologias que você escuta de alguns pseudos pregadores na internet, que leva a pessoa aparentemente ao conhecimento das escrituras, mas eles distorcem e levam as pessoas a desacreditarem em Deus, desacreditar na fé que você tem. Existem doutrinas bíblicas que alguém chama de doutrina primária e doutrina secundária, que são as doutrinas bíblicas. Por exemplo, a doutrina da salvação, ela tem uma completude. Dentro da doutrina da salvação, nós temos a doutrina da regeneração, nós temos a doutrina da filiação e outras doutrinas. Então, qualquer doutrina que dentro da doutrina da salvação, que alguém queira pensar ou idealizar, que vá ferir os princípios bíblicos, você tem que automaticamente descartá-la. Por exemplo, existe uma doutrina dentro da doutrina da salvação, que eu não vou dizer por nome aqui, estamos sendo transmitidos, eu não vou falar, porque corre esse risco, mas isso é fato.
Eles dizem, inclusive tem um canal de TV que é 24 horas por dia, os irmãos estão ouvindo e assistindo, cuidado muito com isso, viu? Cuidado com o Novo Tempo aí. Eles dizem que Jesus, para assumir o lugar do pecador, eles dizem, quero que você entenda, eles dizem que Jesus, para assumir o lugar do pecador, para tomar os nossos pecados, ele permitiu que Satanás entrasse nele. Eles dizem também que lá no Velho Testamento, aqueles 12 bodes, que o sacerdote levava um e imolava e o outro soltava no deserto. Eles dizem que aquele bode, ou aquele cabrito, que era levado para o deserto, simbolizava Satanás, e aquele que morreu na cruz simbolizava Jesus. Então eles dizem que 50% Satanás participou da nossa salvação, 50% Jesus. Ele nunca participou da salvação. Jesus Cristo veio sozinho para morrer no meu e em teu lugar. Amém? Ele nunca participou. Se nós analisarmos das sombras e tipologias bíblicas, o Cristo, o Cordeiro que era imolado, simbolizava o Cristo que morreu. E o que ia para o deserto, simbolizava o Cristo que ressuscitou. Então você tem que ter muito cuidado com o que você escuta. Por isso que eu disse aqui, que o meu culto é revelado através da doutrina que eu recebo, que vem da teologia, aí revela o meu culto a Deus. Amém, meus irmãos? Revela o culto a Deus. Então, eu disse para os irmãos aqui que o nosso culto a Deus, ele termina de forma coletiva, mas ele continua de forma individual. Quando eu cheguei na igreja, olhe para cá, o meu culto de forma individual parou. Eu aqui estou adorando os irmãos juntos, estou com vocês, então aqui está o meu culto de forma coletiva. Quando eu sair daqui, que pastor, ou não sei, ou eu me dar a bênção dos apóstolos, nós vamos para casa. Mas você indo para casa, a sua vida deve continuar cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Estamos vivendo uns dias que as pessoas só se... eu posso dizer isso. Só se camuflam de cristão quando vem para a igreja. Se vai para o trabalho não parece que é crente. Se vai negociar não parece que é crente. Se vai para um casamento não é crente, não parece ser crente. Se casa não parece ser crente. Se é testemunho de casamento não parece ser crente. Em todo lugar. Agora hoje eu vou para a igreja e vou ofertar meu culto a Deus. Eu vou provar para vocês aqui que o Senhor disse que rejeita. Pastor, o Senhor está muito... Não. Eu quero que você comece esse ano, meu filho, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, e prestando o seu culto verdadeiro, que Ele vai raiar nas nuvens do céu, para arrebatar a igreja, e Ele só vai levar quem tem compromisso com Ele. Essa é a grande verdade, não existe outra além dessa. Não existe outra além dessa. Então, vou provar aqui. Israel tinha voltado do cativeiro babilônico. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos as irmãs desse lado aqui. Vocês têm ideia por que foi que Deus usou os babilônicos para levar Israel cativo para o Egito, aliás, cativo para a Babilônia, e passaram 70 anos lá? Vocês têm ideia por que foi? O que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Vocês têm ideia? Porque tinham profanado o culto a Deus. Por que, meus irmãos? Diga aqui por quê. Diga, porque eles tinham profanado o culto a Deus. Deus, quando entregou as leis a Moisés, Ele deu uma liturgia do culto e como ele devia ser prestado ou apresentado a Deus este culto. Não era de qualquer forma. Se levava um animal para sacrificar, o animal tinha que estar sadio, não tinha defeito, que simbolizava, aquele sacrifício simbolizava Cristo. Tudo isso dentro da simbologia. Não podia levar animal com impins, não podia... E aqui Malaquias está dizendo que o povo estava assim um pouco triste, porque tinham perdido a essência da coisa. Não sei o que é que eu estou fazendo.
voltaram do cativeiro babilônico, foram levados cativos. Porque foi jovem que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Por que foi? Diga assim, porque eles. Vamos lá, diga, porque eles. Esse lado aqui todo, diga, porque eles profanaram o culto de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, levanta a mão quem puder, quem for. Quem é lavado pelo sangue de Jesus aqui? Todos são lavados. No momento que Jesus te salvou, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostrou para você que você é um pecador. Você disse, eu estou perdido. Ele disse, não. Olha o sacrifício de Jesus. Aí você diz, eu acredito. Aí ele convenceu do juiz. Ele disse, se você não aceitar esse sacrifício, você vai ser julgado no trono branco e lá não haverá apelação. Aí você e eu levantamos as mãos e aceitamos Jesus como Salvador. Foi assim ou não foi? Sabe o que aconteceu quando você e eu aceitamos Jesus? O Espírito Santo veio, pegou eu e pegou você, mergulhou no sangue de Jesus. Dá para dizer amém, meus irmãos? Mergulhou você no sangue de Jesus. E quando você se levantou, que é o batismo da salvação, você levantou-se justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu queria que você abrisse os olhos espirituais e visse essa bênção que Deus fez para mim e para você. Aleluia. Sabe o que aconteceu naquele momento? Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, ele fala da santificação posicional, que é no momento da convenção. O Espírito Santo mergulha você no sangue de Jesus, quando você levanta, está santificado. Amém, meus irmãos? E ele fala também da santificação progressiva. Todo dia eu tenho que ser um crente melhor. Eu não posso entrar em processo de regressão. Eu tenho que viver um processo de progressão, que isso fala da santificação progressiva. A santificação inicial, o Espírito Santo mergulhou você no sangue de Jesus, quando você levantou está santo. E agora tem a salvação progressiva, que é através de você que o Espírito Santo opera esta santificação progressiva. E para que isto aconteça, você tem que permanecer todo o tempo debaixo do sangue de Jesus. E quando isso acontece, meus amados irmãos, a coisa é diferente. Então, aí você começa a olhar para Jesus. Uma das coisas que eu vejo na Trindade chama-se santidade. Jesus é santo ou não é, irmãos? Ele é ou não é? Ele exige dos seus súditos santidade? Por que você diz que não é santo? Se ele te santificou, santificou ou não santificou? Porque no céu só entra santos, e os santos são aqueles lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Não é aqueles que são beatificados nem canonizados. O santo aqui é aquele que passa pelo processo do sangue de Jesus. Nada a ver com beatificação e canonização. Esse negócio é uma ideia por aí. Mas a santificação que eu conheço é aquele santificado pelo sangue de Jesus, que foram regenerados pela palavra e tornaram-se novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a partir daí, eu começo a olhar para Deus, o Pai, Deus, Filho e Deus, Espírito Santo, e eu vejo nele o que, irmãos? A primeira coisa, diga, santidade. E quando eu vejo santidade nele, aí ele diz assim: sede santo. Ele olha para mim e para você, fala comigo e com você, diz assim: sede santo, porque eu, Senhor, porque eu, Senhor, sou santo. Ele é santo ou não é? Você precisa ser ou não precisa? E agora, pesou, não foi, pastor? Jesus é santo ou não é? Você precisa ser santo ou não? Diga, eu preciso ser santo e viver de forma progressiva em santificação, porque a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus pela Bíblia. Glória a Deus pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, Deus ordenou aos filhos de Israel que mandassem os sacrifícios, os sacerdotes vivessem santificação,
que cuidassem do povo com todo respeito e carinho, com toda a ordem, cuidassem dos órfãos, cuidassem das viúvas, cuidassem dos necessitados, ensinassem o povo a quando plantar, quando fosse colher, deixasse alguma reserva para o estrangeiro, para aqueles que tinham necessidade, fosse cuidado e bem cuidados. Porque o Senhor diz assim: eu cuido de você, rapaz. Você não acredita não que Deus cuida de você? Você não acredita não? Eu creio piamente, com todas as riquezas de detalhes, que o Deus que eu sirvo, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Com você não é diferente. Ele cuida assim. Aí o que acontece? Os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia, porque desprezaram o culto a Deus. Desprezaram o culto a Deus. Aí quando eles voltam da Babilônia, eles acreditavam que Deus ia fazer uma restauração total, porque era uma promessa e eles tinham voltado. Mas sabe o que acontece? Uma porção deles estava doente, outros estavam endividados e outros não tinham prosperado. Aí os que estavam doentes se entristeceram, os que estavam endividados se entristeceram. Os que não tinham progredido assim na questão financeira estavam tristes também. Aí o Senhor aqui manda Malaquias, que através da sua palavra tem um diálogo com o povo. Se você analisar todo o capítulo de Malaquias, são 4 capítulos, dá para você ler em casa como dever de casa. Você vai encontrar isso que eu estou falando. Você vai ver aqui um diálogo de Deus com os filhos de Israel, ou especialmente com o reino sul, que era os judeus. O Senhor diz assim, ele começa dizendo assim: o filho honra o pai e o servo seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Aí ele diz aqui, aí o sacerdote diz: em que temos desprezado o teu nome? Eles sabiam que haviam desprezado o nome de Deus, mas dissimuladamente, em que havíamos desprezado? Deus era para se irar, mas Deus não se ira, Ele dialoga. Deus nesta noite está dialogando com você aqui. Agradeça a Ele. Aí ele diz assim: vocês deixaram de oferecer os animais que eu determinei na lei por Moisés. Vocês estão fazendo o contrário. Vocês oferecem no meu altar animais imundos. Deixa eu falar, vocês permitem que eu faça uma ponderação aqui sobre uma coisa imunda que estão oferecendo na igreja? Eu vou falar fora do microfone. Desculpe, pastor. A igreja, por exemplo, pode cantar um olodum na igreja. Fala sério, todos as vezes. Você sabe por quê? A igreja pode cantar um olodum e dizer que é um sacrifício a Deus no culto? Pode ou não pode? O símbolo do olodum é uma cruz de cabeça para baixo. O sacrifício de Jesus é uma porcaria, não serve de nada. Como é que alguém faz uma sátira dessa a Cristo, dizendo que não vale de nada, a cruz de cabeça para baixo? É esculhambando o sacrifício de Jesus, mas alguém está na igreja dizendo que está oferecendo. Não, irmão, aqui pode tudo. Não, senhor, você tem que olhar para Jesus, ver nele santidade e saber o que é que você pode oferecer a Ele no culto. Que você vai oferecer a Ele, meu filho? Pelo amor de Deus. O povo está oferecendo um animal imundo aqui. Isso é coisa imunda. Hoje estão fazendo às vezes batuque na igreja, que você escuta de longe, parece que é um centro de macumba. Que você escuta, não é na igreja, não estou acreditando, é a mesma música do que bate, o mesmo lá na... Aí eu faço, com todas as letras, eu vou perguntar: meus irmãos, Jesus precisa disso? Fala sério, precisa disso? O culto a Deus tem que haver liturgia com santidade, e olhar para Ele e ver santidade. Isso é falta de respeito a Deus. Aí sabe o que acontece aqui? Oferecendo animal imundo. Ainda pergunta: em que te havemos profanado?
Eles sabiam que não podia oferecer um animal imundo, estavam oferecendo, e ainda pergunta a Deus: em que temos te profanado? Aí o Senhor disse: isso que vocês estão me perguntando, se isso é profanar, eu estou dizendo para vocês: vocês fizeram a mesa do Senhor desprezível. Vou continuar. Porque quando trazeis um animal cego para o sacrifício, não faz mal? Ou quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Porque aí era uma liturgia do culto, não podia oferecer esse tipo de animal ao Senhor. Mas eles estavam trazendo qualquer coisa, é para Deus, eu dou qualquer coisa. Para Deus eu dou qualquer coisa. Recentemente eu preguei aqui, foi aqui na igreja, mas não tinha esse número, vou somente repetir o que eu falei. Quando nós, às vezes a igreja em si, ou cantores, músicos, são convidados para ir cantar no aniversário, ele faz um repertório de músicas para cantar no aniversário. Se vai para um casamento, faz um repertório de música para cantar no casamento. Aí eu pergunto: e por que não faz uma análise, faz uma ponderação para trazer esse louvor para a casa de Deus, para adorar o Senhor na beleza de sua santidade? Vou dizer outra coisa para os irmãos aqui, que talvez você ignore. No meu culto individual, existem coisas que eu posso fazer, mas no meu culto coletivo eu não posso trazer ou fazer. Deu para entender? Existem coisas que eu faço também aqui no culto coletivo que eu não tenho condição de fazer sozinho. Dá para entender isso? Vou dar um exemplo. Eu, como cristão que sou, estou lá dentro da minha casa, eu estou cantando louvor, aí me dá vontade de eu pular, de eu saltar, de eu dançar. Aí eu digo: eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus. Posso fazer ou não posso? Mas se vocês me viram fazendo aqui em público, como é que vocês vão ficar? Deu para você entender? Estava vendo recentemente numa igreja, em um culto, eu vi, estava vendo o áudio, que disseram agora vai ter a apresentação de dança para a glória de Deus. Aí uma moça dançou com um tipo de música secular e outra dançou. Depois entrou uma para dançar a dança árabe. Ela somente vestida com um sutiãzinho, com a blusa, a saia bem aqui embaixo, com isso aqui tudo de fora, ela dançando e fazendo, e o povo, não sei o quê. Aí eu falo: fala sério, irmão, isso é culto para Deus? Mas estão copiando isso, daqui a pouco está infestado por aí. Lá no Zé Quica ninguém faz isso não, porque eu sou meio mal criado. Não faz não isso lá. Não faz não. Enquanto eu estiver lá, não faz. Meus amados irmãos, a igreja foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, e nós precisamos prestar o nosso verdadeiro culto a Ele honra, glória, louvor, adoração, exaltação. Ele vem buscar o povo que Ele comprou e remiu com o sangue da cruz. Ele vem comprar, Ele vem buscar a igreja que Ele comprou, que remiu com o seu sangue. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para toda a eternidade. Vou dar um exemplo, meus irmãos. Eu falei de uma coisa que eu não posso fazer no culto, lá no meu culto individual, eu não posso fazer de forma coletiva. O meu culto coletivo aqui, eu não posso fazer sozinho. Eu posso celebrar uma Santa Ceia sozinho? Não posso. Olha que coisa linda. Eu não posso celebrar uma Santa Ceia sozinho, tem que estar com meus irmãos, juntos, para nós celebrarmos a Santa Ceia. Então, quer dizer para os irmãos, que existem coisas que eu posso fazer no meu culto individual, e eu posso dizer que é para a glória de Deus. O salmista disse: bendize a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu posso fazer para a glória de Deus. Agora, no individual. Agora, no coletivo, eu tenho que saber o que é que estou fazendo, é chamado o culto público, para a honra e a glória do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Então, existem alguns elementos que no culto hebreu se praticava, que não se pratica mais no culto cristão, e foram substituídos. Por exemplo, o sacrifício do Velho Testamento, que chamava as leis cerimoniais, elas foram completadas em Cristo Jesus. E quando nós analisamos a circuncisão que se fazia do masculino, é claro que dos homens que se fazia a circuncisão, foi trocada pelo batismo. E o batismo não é somente para os homens, é para os homens e as mulheres também, foi trocado. A Páscoa foi substituída e trocada pela Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, esses são os elementos, são as coisas que nós precisamos colocá-las em práticas para o nosso crescimento espiritual. Aí você diz: e agora, pastor, o que é que eu faço? Eu vou mandar você ir lá para Romanos capítulo 12. Paulo diz assim, vou terminar agora: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos... Isso é lindo demais. No Velho Testamento oferecia um animal em lugar do homem ou do ser humano que cometesse algo erro, fosse oferecer o culto a Deus. Aí você oferecia o animal, que ele era um sacrifício substitutivo, que era uma tipologia de Cristo. Mas agora o Senhor diz: eu não quero mais sangue de animal, porque o sangue já resolveu a situação. Agora o Senhor diz: apresentei o quê? O vosso corpo. O vosso corpo. O corpo é composto de que? Quantas faculdades tem o corpo, irmão? Quantas faculdades? Vocês não sabem? Tem 5 faculdades nesse corpo: visão, audição, olfato, paladar e tato. Paulo diz aqui: ofereça o que? O vosso corpo. Não é carne aqui, carne é sarque, aqui é soma, aqui é corpo mesmo. Apresentei o vosso corpo. Ele disse: apresenta a sua visão. O que você está vendo? A sua audição. O que você está ouvindo? Olfato, paladar e tato. É a completude do corpo. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo. Eu vou mais além do que falei dessas 5 faculdades, porque o ser humano é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Eu já falei outra vez aqui, mas só para que você refrescar sua mente. O ser humano é o quê? Diga: é um espírito que tem uma alma que habita em um corpo. Amém? Então, quando eu falo do corpo, dentro desse corpo tem uma alma e um espírito, sentimento, vontade e outras coisas mais que eu não vou tocar nessas particularidades que você sabe. Tem que ser tudo agora apresentado em sacrifício. De que forma? Vivo. Segundo, santo. Esse sacrifício, quando é vivo e está santo, aí torna-se o quê? Agradável a Deus. E ele disse: este é o vosso culto racional. Que racional aqui não fala simplesmente de racionalidade, fala, escute para cá, consistência e persistência. Na linguagem grega quer dizer isso. Racional quer dizer o quê? Consistência. E o quê? Persistência. A persistência fala do que eu falei aqui de início, que o meu culto não termina, quando termina aqui o meu culto coletivo, aí começa o meu culto individual. Em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho que ser um instrumento de louvor e adoração a Deus, para a glória do seu santo nome. Por que, meus irmãos? Deixa eu explicar para vocês, porque eu vou terminar agora. Quem está esperando Jesus a qualquer momento? Jesus, no dia que ele voltar, ele vai encontrar crente na igreja, como nós estamos aqui, o nosso pastor aqui, a esposa dele, a família, todo mundo aqui, os irmãos aqui reunidos.
nesse mesmo horário. Por exemplo, no Japão, que hora é? É 12 horas, 24 horas de diferença, não é? 12 horas. Então, aqui, 8h45 do dia, lá, da noite, não, 8h45 do dia, da manhã, né? Manhã. Tem gente indo para trabalhar, outros tratando de negócio, aquela multidão de gente andando de metrô, aquela coisa toda, não é? Então você vai ver os fusos horários. Então, quando Jesus voltar, se ele voltar à noite lá para o Japão, aqui vai ser de dia os irmãos em horário de estão ensinando na escola, cuidando dos seus alunos, alunos estudando, alguém que está chama-se as aulas vagas, aquele negócio todinho, você vai estar outro negociando, outro tratando de negócio, mulher cuidando da cozinha, jovem sentado em todas as formas, andando para qualquer lugar que você queira andar, dentro do shopping. Aí se você for crente aqui, quando chega no shopping não tiver crente, e aconteceu do arrebatamento da igreja acontecer, que será de você? Permita-me, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui com chantagem, nem alienar ninguém, aqui eu estou falando das verdades bíblicas que precisam ser guardadas. Jesus Cristo vem em um piscar de olhos, e quem estiver preparado, diga, vai. E quem não estiver preparado, diga, não ouvi. Quem estiver preparado, diga, vai. E quem não estiver preparado, fica. Infelizmente essa é a grande verdade. Então você tem que ser crente em todo lugar, em todo momento, onde quer que você esteja. Acaba com esse negócio de não, eu agora vou para a igreja, eu tenho que mudar o meu não sei o que, mudar a minha roupa, eu tenho que vestir um negócio mais diferente, porque lá, aqui não, Senhor. Jesus, ele conhece você, ele vê você dormindo. Enquanto você está dormindo, a Bíblia diz que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Enquanto está dormindo, ele está olhando para ti assim. Estou te vendo. Você vai para a casa da namorada, Jesus vai com você. Você está lá no banco com a sua namorada, Jesus está com você, com seu namorado e sua namorada. Você se veste para ir para o casamento do seu colega, Jesus está te vendo. Aí diz, meu Deus, a minha imagem e semelhança com o Espírito Santo diz, rapaz, eu habito nessa casa, com essa pintura toda, meu Deus, eu acredito que o Espírito Santo fica triste. E a Bíblia diz, com o sentimento do Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então cuida disso, meus amados irmãos, e o Senhor vai te abençoar, vai te guardar, vai fazer de você uma bênção, um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Que tenhamos um ano 2024 cheio da graça de Deus. Eu quero ver Jesus aqui batizando com o Espírito Santo. Eu quero ver Jesus aqui curando enfermidade. Eu quero ver Jesus aqui salvando vidas. Eu fico feliz quando vejo uma pessoa vindo lá para cá. Quando chega aqui, dobra o joelho, chorando, pedindo perdão. No outro dia você vê mudança de vida nessa pessoa. Sabe quem é que faz isso? A palavra de Deus que foi aplicada e o Espírito Santo que se encarregou de fazer isso através das doutrinas que são ensinadas nesse púlpito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica o nosso abraço. Amém. Parece que quando o tempo avança, mais dificuldades acontecem. Antigamente, na época que eu era adolescente, havia as coisas proibidas. Até os meios de comunicação diziam,